Se você vê essa criança, você precisa correr rápido. Oi, meu nome é Udi Souza. Eu sei que você quer saber muito sobre essa criança, que se você ver, você tem que correr rápido. Eu prometo que eu vou te contar rápido também. Mas antes, faz o seguinte, ó, já se inscreve rápido no meu canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e já deixa o seu like nesse vídeo, fechado? As crianças geralmente são as pessoas mais adoradas em todos os lugares aonde elas chegam. Dificilmente você vai encontrar alguém que não goste de crianças. Muitas vezes, a família aguarda ansiosamente a chegada de um bebê, uma nova criança, porque todos sabem que uma criança deixa um lar muito mais bonito e muito mais saudável. Geralmente as crianças são lembradas quando falamos de inocência e pureza, pois são seres que ainda não conhecem as maldades do mundo. Mas, infelizmente, algumas vezes, algumas crianças contrariam essas expectativas e fazem coisas horríveis. Por alguma razão estranha, algumas crianças acabam tendo personalidades extremamente agressivas e fazem coisas muito ruins. E pior do que isso, existem algumas crianças que desenvolvem uma personalidade pior do que certos adultos e cometem coisas horríveis como roubos e até assassinatos. E é justamente sobre essas crianças que vamos falar nesse vídeo de hoje. Então fique muito ligado, pois esse vídeo é sobre as 15 crianças mais perigosas do mundo. Esse vídeo pode salvar a sua vida, então assista ele até o final. Fechado? Vamos lá. Em 15º lugar, Mary Bell. Você vai se surpreender com essa história de Mary Flora Bell. De tudo o que ela fez. Ela nasceu na Inglaterra em maio de 1957 e parecia uma criança normal como qualquer outra, porém estava bem longe de ser uma criança normal. Isso porque Mary Bell, aos 11 anos de idade, matou 2 crianças, os irmãos Martin e Brian, de 3 e 4 anos de idade. Mary teve até uma cúmplice que ajudou nesses assassinatos, mas a cúmplice foi absolvida em julgamento. Mary foi presa e acabou ficando na cadeia até os 23 anos, cumprindo 12 anos de prisão pelo duplo homicídio. Na 14ª posição, Jesse Pomeroy. Na 14ª colocação aparece um assassino impiedoso, Jesse Pomeroy. É um dos primeiros casos onde uma criança foi um assassino no mundo. Esse caso ganhou muita repercussão, pois realmente Jesse era extremamente perigoso. Ele começou seu mundo no crime no ano de 1872, quando ele atacou 4 crianças em Massachusetts. Ele chicoteou, espancou e cortou as vítimas com uma faca. Ele foi preso e saiu depois de 1 ano, mas quando tinha 14 anos ele voltou a atacar, matando brutalmente 2 garotas, uma de 10 anos e outra de 4 anos. Ele foi condenado à prisão perpétua e passou a vida toda na cadeia, até que ele morreu num hospital feito para criminosos, quando ele tinha 70 anos de idade. Na 13ª posição, Graham Young. Esse foi um serial killer, Graham Young, e ele está nessa lista, pois ele começou seus crimes ainda quando criança. Ele era uma criança extremamente curiosa, principalmente para coisas do mal. Ele era fascinado por venenos, e ele queria saber como que esses venenos agiam no corpo das pessoas. Foi aí então que tudo começou. Aos 14 anos de idade, ele já tinha dado veneno a quase todos os seus familiares, e ao longo da sua carreira no crime, matou 4 pessoas envenenadas. Ele foi condenado à prisão perpétua e morreu no ano de 1990. Na 12ª posição, Eric Smith. Eric parecia uma criança extremamente normal, porém um dia uma coisa aconteceu e provou que ele não era. Ele adorava passar o tempo com seus avós, estava sempre indo à casa deles. Mas um dia, ele foi diagnosticado com um transtorno mental que torna as pessoas violentas e imprevisíveis. Em 2 de agosto de 1993, quando ele tinha apenas 13 anos, Eric estava voltando para casa, vindo de um acampamento de verão. Nisso ele viu um garoto de 4 anos andando sozinho. Ele atraiu esse garoto para um arbusto, matou o menino e ainda jogou uma pedra sobre o garoto. Ele confessou o crime e foi condenado à prisão perpétua. Na 11ª posição, Nevada Tan. Nevada Tan, na verdade, é um personagem de anime que foi baseada na assassina Natsumi Tsuji. Em junho de 2004, Natsumi estava na sua escola, como se fosse um dia comum, porém nesse dia aconteceu uma coisa horrível. Natsumi matou uma companheira de classe em pleno horário da aula e depois voltou para a classe, cheia de sangue, como se nada tivesse acontecido. Ela confessou o crime para os policiais, depois ela foi presa e condenada. Ela planejou todo o crime, pois a menina fazia bullying com ela, por isso ela a matou. Na 10ª posição, Jasmine Richardson. Essa garota tinha apenas 12 anos de idade quando ela protagonizou um crime
crime que abalou toda a sua cidade. Jasmine não tinha o apoio de seus pais para namorar um rapaz que tinha 11 anos a mais do que ela. Então ela resolveu fazer um plano diabólico para matar toda a sua família, então poder namorar o rapaz. Ela e o namorado planejaram tudo, então eles mataram toda a sua família, o pai, a mãe e o seu irmão. Ela foi condenada a uma pena máxima de 10 anos e depois de ter cumprido a pena foi enviada para um hospital psiquiátrico. Em nono lugar, Christian Fernandes. Esse garoto de apenas 15 anos de idade cometeu diversos crimes que chocaram sua cidade. Ele foi capaz de matar o próprio irmão de 2 anos de idade e cometer outro crime com seu irmão de 5 anos de idade. O corpo da criança morta estava tão feio que o socorrista começou a vomitar quando viu o estado. E ele não disse por que ele cometeu aqueles crimes. Ele simplesmente disse que matou porque quis matar. Christian foi julgado como adulto e passou sua vida inteira na cadeia. Na oitava posição da nossa lista, Brenda Spencer. Brenda é responsável por um dos crimes mais bárbaros de toda a história de crimes cometidos contra crianças. Brenda é uma assassina em massa e chocou a todos com um terrível ataque a uma escola. No ano de 1979, Brenda invadiu uma escola, matando 2 pessoas, ferindo 9 crianças e um policial. O crime chocou a todos porque nada parecido havia acontecido naquela cidade. Brenda foi capturada logo depois e foi condenada por 2 homicídios e várias tentativas de homicídio. Na sétima posição, Jordan Brown. Na sétima posição da nossa lista aparece Jordan Brown. Ele era uma criança tranquila, aparentemente. Tinha uma vida maravilhosa na Pensilvânia, onde ele morava com a sua família no ano de 2009. Mas um certo dia, ele fez uma coisa que ninguém poderia acreditar. Jordan foi capaz de matar a sua madrasta com um tiro enquanto ela dormia. Quando Jordan foi preso pela polícia, ele contou o motivo por qual ele cometeu esse crime. Sua madrasta estava grávida do seu novo irmão, e ele ficou com muito medo de que seus pais o abandonassem para cuidar do seu irmãozinho. Por isso, ele a matou. Ele foi preso e depois passou por um longo processo de reabilitação. Na sexta posição, Christopher Pittman. Algumas crianças desde pequenas já têm traços bem violentos e esse caso não é diferente. Christopher sempre foi uma criança muito problemática e sempre causava confusões. Seus pais se cansaram de todos os problemas que ele causava, então eles o enviaram para morar com seus avós. Porém, no ano de 2001, Christopher assassinou os seus avós. Depois disso, ele tacou fogo na casa e fingiu que havia sido sequestrado. Mas felizmente a polícia descobriu tudo e prendeu Christopher. Depois ele foi condenado a 30 anos de prisão. Na quinta posição, Morgan Jaser e Anissa Weier. Nessa quinta posição temos essa dupla, e você não vai acreditar no que elas fizeram. No ano de 2014, elas tinham apenas 12 anos de idade quando fizeram algo horrível. Essas 2 meninas cometeram um crime que viraria notícia em todo o mundo. Elas foram presas porque esfaquearam uma menina em um bosque, e essa menina era uma grande amiga delas. As 2 atraíram a amiga delas para um bosque como se elas fossem brincar. Porém, depois de esfaquearem a menina, elas acharam que a menina estava morta. Porém, a menina conseguiu se arrastar. Enquanto passava um ciclista perto dela, ela conseguiu se salvar, indo pro hospital e pedindo ajuda. Ela conseguiu sobreviver. Depois as meninas foram presas e elas contaram à polícia que só esfaquearam a menina, pois aquilo era uma oferenda para o Slenderman. Isso é inacreditável. Na quarta posição da nossa lista, os irmãos Bever. Essa era uma família muito tranquila, ninguém sabia muita coisa sobre eles até eles aparecerem no jornal local. E não poderia ser diferente, eles apareceram no noticiário policial. Eles viviam em Oklahoma, em uma vizinhança bem pacata. As crianças não saíam de casa pra nada. E pra piorar ainda, elas tinham que aturar um pai extremamente agressivo. Robert e Michael cresceram odiando seus pais por tudo que eles faziam com eles. Até que um dia eles criaram um plano maligno pra matar toda a família. E assim eles o fizeram. Um certo dia, eles mataram toda a sua família, poupando apenas um bebê que tinha nascido e uma irmã que conseguiu fugir. E todos os outros membros da família foram assassinados. Na terceira posição da nossa lista, John Venables e Robert Thompson. Na terceira posição da nossa lista temos essas 2 crianças que têm uma maldade que vai além de qualquer limite. Eles fizeram uma coisa que é capaz de impressionar qualquer um. Quando eles tinham apenas 10 anos de idade, eles sequestraram um bebê de apenas 2 anos de idade. Eles tinham uma mente muito diabólica. Mataram o bebê e depois colocaram seu corpo na linha do trem. Eles foram presos depois disso e condenados a passarem dezenas de anos na prisão. Na segunda posição da nossa lista, Beardale Loukaitis. Esse é um dos assassinos mais perigosos de todos os tempos. Isso porque ele entrou em uma escola, matou 2 alunos, um professor e ainda
ainda atingiu um outro colega de classe gravemente. Quando ele tinha 14 anos de idade, ele fez tudo isso. Uma coisa muito curiosa é que ele entrou todo vestido de cowboy, como se estivesse no Velho Oeste. E ele tinha um rifle e 2 pistolas e começou a atirar em todo mundo. Ele foi condenado a 2 prisões perpétuas e ainda um extra de mais 200 anos na cadeia. E agora, vamos à criança assassina mais perigosa de todos os tempos. Você tá pronto? Mas antes, faz o seguinte, ó. Já se inscreve rápido no meu canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e deixa o like nesse vídeo. Fechado? Vamos lá. Em primeiro lugar, a criança mais perigosa de todos os tempos, Natália Grace. Nesse primeiro lugar, eu vou te mostrar uma história que talvez você pense que nem é real, mas acredite, ela é. No ano de 2010, um casal americano resolveu adotar uma garotinha ucraniana chamada Natália. Ela foi abandonada pelos seus pais biológicos e também pelos seus pais adotivos. A criança tinha apenas 9 anos de idade quando eles a conheceram e logo ficaram apaixonados pela criança. Com o passar do tempo, eles viram que algo estava errado e que a menina não parecia ter apenas 9 anos. Ela tinha uma linguagem bem adulta e gestos que não pareciam com coisas de criança. Um certo dia, a menina ameaçou esfaquear os seus pais enquanto eles dormiam. Ela também colocou alvejante no café de seus pais e chegou a empurrar a mãe contra uma cerca elétrica, mas ela não se machucou. Então seus pais logo a abandonaram em um apartamento e nunca mais a viram novamente, pois ela tinha um comportamento extremamente assassino. Inclusive, os pais se mudaram para outro país para nunca mais ver ela novamente. Na verdade, elas descobriram que Natália na verdade tinha 22 anos, tinha um distúrbio mental que fazia com que ela parecesse uma criança, mas na verdade era uma adulta. Isso na verdade seria uma versão real do filme A Órfã, só que na verdade era uma história completamente real, fazendo de Natália a criança mais perigosa do mundo. E se você vê ela por aí, corra rápido. Ufa, agora que você sabe todas essas histórias, todas essas crianças, qual delas você achou mais impressionante? Comenta aqui, rápido. E não se esquece, sempre fique de olho aqui no meu canal para mais fatos e histórias como estas.